E muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Seu Plano B no Digital. Esse aqui é o nosso sétimo episódio. Isso aí, hoje vamos falar com você sobre liberdade geográfica e por que você deve ter liberdade geográfica. Então fica com a gente, que temos bastante conteúdo aqui para compartilhar com você. E falar sobre liberdade geográfica, para nós, é um dos assuntos que a gente adora falar, porque a gente vive isso há 3 anos. Semana passada estávamos no Rio Grande do Sul, hoje estamos aqui em Florianópolis, mas a gente pode ficar em qualquer lugar, porque o nosso trabalho está 100% na nuvem, no celular, no computador, e a gente tem realmente essa autonomia e essa liberdade geográfica. A gente gostaria realmente que todas as pessoas pudessem viver desse jeito, porque realmente é uma condição diferente do que a gente costuma ver, principalmente para quem está no mercado corporativo. E a gente vivendo isso há 3 anos é sensacional. A gente gostaria realmente que você pudesse experimentar isso também e viver dessa forma. Então, a gente começa trazendo para você o conceito de liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a condição daquela pessoa que é livre, aquela pessoa que tem autonomia, aquela pessoa que tem independência. Então, se você hoje trabalha para alguém, ou se você tem um negócio físico, você não tem liberdade geográfica, você tem liberdade parcial. Se você trabalha para alguém, você vende as suas horas, né? E se você tem um negócio físico, você necessariamente precisa ir até aquele local, estar sempre se movimentando para aquele local todo dia, muitas vezes até final de semana. Então, você não tem autonomia total, você não é totalmente livre, né? Você não tem a liberdade geográfica total, porque você precisa ir até algum local físico para que o seu trabalho possa acontecer. Então, algumas pessoas estão nesse momento, e eu conheço muitos amigos que estão tendo essa oportunidade no momento, é uma oportunidade momentânea de experimentar essa liberdade geográfica que em virtude dessa pandemia, as pessoas estão em casa, estão trabalhando em home office, né? Então ela está tendo um pouco dessa oportunidade de viver essa liberdade geográfica. Então, alguns amigos estão em São Paulo, outros foram para Minas Gerais para passar o resto do ano com a família e continuam trabalhando. Só que essas pessoas, elas ainda não têm a liberdade geográfica totalmente, porque ela ainda continua vendendo o tempo dela, vendendo as horas dela. Então, mesmo que ela tenha essa liberdade temporária geográfica, ela ainda assim precisa estar sentado todo dia, né? Sim, cumprindo o horário. Cumprindo o horário. Isso, E você realmente tendo a liberdade geográfica, é você, vamos dizer assim, o senhor do seu tempo, né? Do seu negócio, enfim. Porque você decide, sei lá, um dia às vezes você tá menos produtivo ou, sei lá, tá indisposto, alguma coisa assim, você decide não trabalhar, né? Isso é mais uma questão de liberdade de tempo. Mas a liberdade geográfica também te dá a possibilidade de você simplesmente, que nem a gente fez semana passada, a gente foi lá pro Rio Grande do Sul ver meus pais, a gente simplesmente foi numa quinta-feira, fomos uma quinta-feira, ficamos lá uma semana, voltamos. Então, assim, independente de onde você esteja, você pode continuar trabalhando, né? E sem que tenha alguém que precise ditar as regras para você. Né? Então, essas pessoas pode ser que você esteja vivenciando isso, né? Temporariamente, mas de certa forma, ainda tem alguém que está ali ditando as regras para você, porque você precisa cumprir aquele horário, provavelmente tem que começar a trabalhar a tal hora, faz ali o intervalo do almoço, né? Isso. Então, você precisa estar ali disponível para a empresa durante aqueles dias, provavelmente de segunda a sexta, das 8 às 18, né? Então, de certa forma, não tem ainda total liberdade geográfica. Então, o que a gente traz para você é exatamente isso, né? De você poder viver isso para que você consiga realmente, não só nesses momentos, né, em que a gente está vivendo e que a empresa precisou se adaptar, que você tenha essa experiência, né? Mas que você possa decidir realmente em ter a sua liberdade geográfica. Isso, você ser efetivamente livre. Isso. Hoje, nós nos consideramos totalmente livres. Livres a ponto de, realmente, a hora que a gente quer sair e viajar, a gente simplesmente vai e ponto. Se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta.
Inclusive, isso é interessante porque quando você tem liberdade geográfica, você pode fazer, e a gente vai compartilhar um pouco de como é a nossa realidade hoje. Então, por exemplo, Florianópolis, que é uma cidade turística que recebe muito turista na temporada, o que a gente faz? A gente vai no mercado na hora em que as pessoas não estão lá, na hora que elas estão na praia. Então, quando eu trabalhava, eu tinha que ir na hora do pico, porque é o horário que eu saía do trabalho, é a única hora que eu tinha disponível para ir no mercado, então eu acabava ficando muito tempo na fila para poder fazer compra no supermercado, porque é o horário de pico, a hora que todo mundo saiu da praia, é um horário que está todo mundo ali concentrado e eu tinha que estar, era o único horário que eu tinha disponível para fazer compras. A mesma coisa acontece nos finais de ano, a mesma coisa acontece no começo do mês, que é quando as pessoas recebem dinheiro, o supermercado está muito cheio, a gente acaba indo mais cedo do supermercado. Então eu posso sair daqui de casa, vou no supermercado meio-dia, talvez, 11 da manhã ou 10 da manhã, que está todo mundo trabalhando, a gente consegue ir, depois volta, já cumprimos aquela obrigação, digamos assim, de fazer as compras do supermercado, a gente volta para casa e acabou. Praticamente a gente não pega fila hoje em supermercado e nem nada. Se tiver que fazer uma viagem, Sim. a gente viaja. Não precisa sair, por exemplo, não, tem que sair do trabalho, aguardar as 18 horas pra gente sair, aí pega maior trânsito aqui, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Também, assim, antes da pandemia, né, que nós tínhamos a possibilidade de ir à praia, que ainda tem decreto que nós não podemos, né, frequentar a praia, né? Nós tirávamos um dia de descanso pra gente, que era... não precisava ser final de semana, porque final de semana, praia lotada, muito movimento. Então, a gente optou toda terça-feira, nós tínhamos esse dia era o nosso dia que a gente ia pra praia. Então, praia super tranquila, não tinha muito movimento, a gente podia aproveitar muito bem, né? Isso. Então, na verdade, nós não estamos tendo agora essa liberdade de poder fazer isso pelas questões que a gente está vivendo no momento aqui no nosso país, né? Mas nós temos, sim, essa liberdade, né, de decidir não frequentar a praia, por exemplo, no final de semana que está lotado de gente, ou ir em supermercados a hora que é só o horário que a gente pode. É isso aí. Então é uma combinação de duas coisas. Realmente você ter a liberdade geográfica de poder ficar onde você quiser e continuar trabalhando, e também você ter a total independência. Isso só é possível se você for um empreendedor. Se você trabalha para alguém, se você vende o seu tempo, você não vai conseguir ter essa liberdade. A gente consegue fazer isso porque a gente decidiu isso na nossa vida. E essa série aqui, Seu Plano B no Digital, é justamente cada episódio que nós estamos trazendo para você é um complemento que vai trazer para você os benefícios de você ser um empreendedor digital. A gente foi falando todos os pontos aqui, inclusive de você não começar um negócio físico, justamente porque o negócio físico não te dá essa liberdade. Imagina que você deixa de trabalhar para alguém, ou seja, você para de vender as suas horas, mas você abre um negócio físico que você tem que abrir, você tem que fechar, é sábado, é domingo, é feriado, é todo dia, então você acaba não tendo essa liberdade. Você é um empreendedor, talvez até você ganhe bem, mas você não tem liberdade geográfica. Você não pode simplesmente viajar e seu negócio simplesmente vai parar. Se você viajar, o seu negócio para. Porque é aquela coisa, né? Por mais que você seja dono e você tenha seus funcionários, mas você é o dono e você precisa estar presente lá, né? Óbvio que se você tem pessoas muito bem treinadas, equipe, né, formada, muito bem treinada por você, até por alguns dias isso pode acontecer e funcionar muito bem, mas se nesse momento também é você a principal pessoa e precisa estar ali, né, sempre na empresa para que a sua empresa funcione, dificilmente você vai ter essa liberdade geográfica de, hoje eu quero sair, vou passar um dia fora, ou vou numa cidade próxima, ou vou tirar um dia de folga, essas coisas assim, você não tem essa liberdade. E a gente fala assim, quando a gente tira alguns dias de folga, independente de onde a gente esteja, a gente continua trabalhando. Pelo menos a gente deixa tudo que tem que fazer de urgente encaminhado, continuamos acompanhando todas as estratégias ali, porque o empreendedor nunca se desconecta, tá? De verdade, não existe umas férias onde a gente se desconecta totalmente do negócio. Não existe isso. Então a gente pode
se desconectar um pouco, porque a gente se preparou para isso, deixou tudo encaminhado e durante alguns dias, ou talvez algumas boas horas, a gente vai simplesmente só olhar aquilo que é urgente. Se for alguma coisa urgente, a gente dá uma olhada, senão a gente já deixou tudo mais ou menos encaminhado. Então, a gente decidiu isso, a gente decidiu viver desse jeito. E isso só foi possível por conta do empreendedorismo digital. E a gente realmente espera que você, que está passando aqui por essa série, decida também trabalhar de onde você quiser, o dia em que você quiser, de onde você quiser, né? Imagina você poder fazer isso, imagina você poder tirar um dia para você. Como a gente falou aqui, antes da pandemia, toda terça-feira é o dia em que nós tirávamos para nós. A gente mora aqui próximo da praia, então a gente tirava... domingo sempre é dia de planejamento de todas as ações que a gente precisava fazer na semana. Começa a segunda-feira encaminhando, a gente dava um gás na segunda-feira para deixar tudo bem encaminhado, e na terça-feira é um dia onde a gente tirava para passar o dia inteiro na praia ali, ou fazendo qualquer outra coisa. Se fosse dia de chuva, talvez a gente fosse para um outro lugar, mas geralmente a gente ia para a praia. Então, assim, isso só foi possível porque a gente decidiu ser assim e viver desse jeito. E a gente quer que você comece a enxergar essas possibilidades. Quer que você entenda que se você tem um negócio digital, que você tem essa liberdade de poder trabalhar onde você quiser, ficar onde você quiser e ter essa autonomia de fazer quando você quiser, você vai começar a ter uma vida totalmente diferente do que você vive hoje. Para quem vive nas grandes cidades e tem que pegar trânsito, né? Ficar horas no trânsito, nossa, você poder ficar em casa, aproveitar melhor o seu tempo e fazer as coisas no seu melhor horário produtivo, nossa, seria incrível. Certeza. E imagina você que tem filhos, né, também, né, poder, quem sabe, passar um dia inteiro com um tempo de qualidade com o seu filho. Se você trabalha em casa, você vai ter um contato diário ali com o seu filho, vai ter mais tempo realmente do que você tinha antes, por exemplo, se você sai todo dia de casa, né, para trabalhar. Mas se você tem a oportunidade de escolher um dia na semana, por exemplo, esse dia único e exclusivamente vai ser com o meu filho, para a gente poder passear, para a gente poder fazer atividades diferentes, você tem essa opção de escolher viver isso, né? Então, realmente é uma decisão que só depende de você, né? Vai passar por muitos momentos, quem sabe, será que realmente eu devo? Mas assim, se você rever todos os nossos episódios aqui da nossa série, a gente vem falando, a gente juntou tudo que você de fato precisa entender aí e você ter um novo olhar para que você possa começar seu plano B no digital. Então, exatamente. Essa também, a liberdade geográfica também é uma das coisas, né? Mas que a gente traz esses pontos aqui para que você realmente tenha um novo olhar, para que você pode sim viver isso também da forma com que a gente vive hoje. Exato. Tá? A gente sempre fala, se todo mundo, a gente não tem filhos, mas imagina se tivesse filhos, como que seria a nossa vida, né? Como que é a vida das pessoas que têm filhos pequenos e que não conseguem dar atenção para o filho? Porque a pessoa está trabalhando, muitas vezes a pessoa trabalha muito distante, passa muito tempo no trânsito. Imagina se essa pessoa pudesse simplificar o tempo dela e passar esse tempo que ela fica ali, talvez no trânsito perdido, essa pessoa poderia estar com um tempo de qualidade com o filho. Imagina você que tem filho e que está assistindo agora, você podendo usar melhor o seu tempo para você poder estar mais próximo do seu filho. Quem sabe você poder levar seu filho na escola, você poder buscar o seu filho na escola, sabe? E sabe, isso é muito, muito legal. Então, se você puder decidir isso na sua vida, de criar o seu plano B, que seja no digital. Estamos batendo nisso aqui. Se você está assistindo aí os episódios, a gente está batendo nisso aqui o tempo inteiro. O digital, ele não é o futuro, ele é o presente. E é irreversível. Então, a gente sempre fala aqui, se tiver que começar qualquer coisa, que seja no digital. Por isso, porque a gente vive isso. Isso aqui não é conversa para boi dormir, não. Isso aqui a gente vive isso. E é incrível a gente viver desse jeito, com essa liberdade de poder fazer as coisas na hora que a gente quer, ter autonomia de fazer do jeito que a gente quer e ter principalmente essa liberdade geográfica. Independe para nós se é Floripa, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Bahia, independe. A decisão é nossa. A gente tem essa autonomia. Então, mesmo que você trabalhe para alguém, você tem parcialmente isso. E não é todo mundo. As empresas ainda não estão
preparadas totalmente para gerenciar pessoas que trabalham em home office. Com essa pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar nesse sentido, né? Na verdade, assim, elas foram obrigadas a flexibilizar para que pudessem continuar operando, mas isso não vai ser a realidade para todas as empresas. Então, muita gente está experimentando isso, esse gostinho de poder estar trabalhando em casa, mas que provavelmente no começo do ano que vem as coisas já voltam ao normal e a pessoa vai voltar a ter a vida que tinha antes. A vida de ter que acordar mais cedo, tomar banho, tomar café, pega o trânsito, vai para o trabalho, almoça, volta de novo, mais trânsito de novo para casa e vai vivendo desse jeito. Sendo que a pessoa pode começar a pensar em ter seu próprio negócio digital e viver em casa para sempre. A gente sempre fala, né, uma hashtag nossa que é Vive em Casa para Sempre. Se você puder, você que está experimentando isso, decidir começar a pensar nisso mesmo, começar a colocar o seu pé no digital, começar a explorar esse universo digital. Não estamos nem falando ainda de questão de dinheiro, tá? Porque o universo digital, ser um empreendedor digital, te permite realmente ter... A gente já falou isso aqui na série de pessoas que ganham bastante aí nesse universo digital, mas não estamos falando ainda nem em questão de dinheiro. Estamos falando de qualidade de vida. É, isso mesmo. E para nós, assim, é um grande valor, né? E foi uma das grandes coisas que pesaram realmente quando a gente decidiu sair do mundo corporativo, era justamente isso, liberdade de tempo, financeira e geográfica, né? Porque a gente sempre pensou, quero trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Se quiser, quem sabe, passar um tempo fora, você estudar outra língua, conhecer culturas de outros países, né? Então tem essa possibilidade, porque você não precisa ficar na cidade onde você mora, você pode ficar onde você desejar, né? Então, uma das grandes coisas que é um grande valor para nós era justamente essas 3 liberdades, né? Liberdade geográfica, de tempo e financeira. E que hoje a gente vem compartilhar isso com você porque é o que a gente já conseguiu conquistar, né? Então a gente quer compartilhar também com outras pessoas e para que você possa ter esse olhar realmente que existe uma oportunidade que você pode começar já a pensar, né? A começar aí a entrar para esse mundo digital, ter seu próprio negócio, fazer aquilo que você gosta, ajudar outras pessoas. Então, o intuito realmente dessa série é poder trazer esses insights assim para que você também possa viver isso que a gente já vive hoje. Você precisa decidir isso na sua vida, você precisa decidir ter isso. Se você quer ter mais qualidade de vida, você precisa administrar melhor o seu tempo. Mas se você trabalha hoje para alguém, que você vende o seu tempo, ou que você tem um negócio físico, que muitas vezes você é escravo do seu trabalho, porque você acaba não tendo tempo para nada, e se você tem que se deslocar o tempo inteiro, você acaba perdendo tempo que poderia ser usado para outra coisa. Então, quando você tem um negócio digital, quando você trabalha em casa, você elimina, você corta uma série de coisas que você teria que fazer fora e que você não precisa fazer. Eu conheço amigos que moram em grandes cidades, por exemplo, São Paulo, que leva mais de 2 horas para chegar no trabalho. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. São 4 horas do dia dessa pessoa que poderia estar sendo aplicada em outra coisa mais importante para a qualidade de vida dela, para o bem-estar dela, para o tempo de qualidade com a família. Essa pessoa está sempre correndo. Ela está correndo o tempo inteiro. Ela acorda cedo, porque tem que estar no trabalho às 8, então ela acorda às 5 horas da manhã, e aí vai 6 horas, já está ali correndo na rua para poder chegar às 8. Na volta vem cansado, não tem mais disposição para fazer nada. Não tem disposição para estudar, não tem disposição para ler um livro, para fazer um curso, para se desenvolver. Não tem, porque a pessoa está cansada e está naquela corrida o tempo inteiro. E aí vai levando a vida desse jeito, né? Porque não tem energia para quem sabe se motivar para fazer alguma coisa diferente, né? E aí aquilo acaba se tornando tão normal na vida dela, né? Que aquilo vai acontecendo e vai se acostumando com aquela situação. É como se a vida fosse assim, só assim. Que não existisse uma outra oportunidade, não existisse algo diferente, né?
mas existe, e é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, né? Vocês poderem ter esse novo olhar, que vocês possam realmente entender um pouco do que a gente vive hoje, das oportunidades realmente que o empreendedorismo digital traz para nós, né? Só que precisamos decidir fazer algo. Exatamente. E aí a gente vai trazer algumas recomendações para você, tá? Qual que é a primeira recomendação? É que se você decidiu que é assim que você vai fazer, que você quer começar a construir o seu plano B no digital, a primeira coisa que vai acontecer, a gente vai compartilhar o que a gente viveu, é que você precisa desacostumar de ter alguém ditando as regras para você, tá? Você vai passar a ser o senhor do seu destino. Do seu destino, né? Eu sofri muito com isso, né? Porque, desde sempre trabalhei no mundo corporativo e sempre trabalhei muito no operacional, né? Então, era aquela rotina de chegar no trabalho e ter exatamente, você precisa fazer isso, isso, isso e isso, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa, assim, que sempre fui muito proativa, né? No meu trabalho, nas questões ali de resolver as coisas, mas sempre tinha alguém, né, que falava para mim o que eu precisava fazer, que caminho eu precisava seguir e tudo mais. E para mim isso foi um pouco desafiador, assim, no início, né? Porque eu tinha meu próprio negócio, tínhamos a nossa própria empresa, então eu era a pessoa, nós dois, na verdade, precisávamos decidir o que iria ser feito, precisávamos fazer nosso planejamento, nossas metas, toda a parte estratégica e também executar, né? Porque no começo a gente sabe que é pau para toda obra, vamos dizer assim, né? Porque você vai entender que você vai precisar fazer um pouco de tudo no começo. Depois, com o tempo, você vai começar a delegar as coisas, né? Mas é essa a questão. Então, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu sempre vim muito acostumada, vivenciei isso a minha vida toda, né? Minha vida profissional, sempre tendo alguém falando o que você deveria fazer. Então, quando você entra nessa nova rotina do empreendedorismo digital, você tem realmente que, né, se conscientizar de que não vai ter ninguém que fique lhe ditando as regras. Você é que vai ter que fazer acontecer, vai ter que fazer acontecer tudo, vai ter que ser o estrategista, vai ter que ser o executor, né? Então, você precisa ter ciente disso, mas isso são coisas que você vai aprendendo e vão ser experiências que você vai ganhando no decorrer aí do seu negócio. É isso aí. E o segundo passo aqui, dessa segunda recomendação, é em relação à rotina. Porque não é porque você trabalha, você tem um negócio digital, que você vai viver dormindo. Não tem nada a ver com isso. Se você tem um negócio digital, você tem uma empresa como qualquer outra. Não é só porque você tem um CNPJ que a mágica vai acontecer e o dinheiro vai cair na sua conta. Não tem nada a ver com isso. Então, empreender na internet é difícil, dá trabalho, você precisa se dedicar e você precisa ter rotina. Que rotina é essa? Todo domingo, no nosso caso, a gente faz uma lista aqui do que precisa ser feito e a gente começa a semana com foco naquilo que precisa fazer e a gente vai fazendo isso. E aí, o dia que a gente tira, por exemplo, que era a nossa terça-feira aí de folga, por que a gente faz isso? Porque a gente tem a autonomia, a gente tem a independência de poder fazer isso e a gente sabe a consequência de fazer isso, porque a gente deixou as coisas encaminhadas, deixamos tudo pronto. Então, para que você possa fazer isso que nós estamos fazendo hoje, de poder viver assim e tirar um dia para nós, ou talvez mais até se a gente quisesse, desse jeito, você precisa ter a responsabilidade de deixar as coisas encaminhadas. Porque não é porque você tem um negócio, repito, não é porque você tem um negócio digital que você vai viver dormindo. Agora eu vou trabalhar em casa, vou ficar o dia inteiro na Netflix, ou vou ficar o dia inteiro vendo TV, ou vou ficar viajando de um lado para o outro, na casa de um parente, Não é assim que a coisa funciona. Você consegue ter essa autonomia desde que você tenha a rotina para fazer o que tem que ser feito. Exatamente, porque é aquela coisa que a gente falou, pode ser um dia que você esteja indisposto ou improdutivo, ali que você não é um bom dia ou num bom horário, ok, você tem a possibilidade de decidir se você quer trabalhar ou não, né? Mas é muito importante, sim, que você tenha rotinas básicas, horário para acordar, horário das suas refeições, né? Horários, quem sabe, hábitos de leitura, de você estudar. Então, é muito importante, sim, que você tenha, e principalmente você que não trabalha em casa
e que vai aí entrar para o seu plano B, vai começar a criar seu plano B no digital, é muito importante sim que você tenha a rotina, porque a adaptação aí para essa nova vida que você vai ter em casa, porque sempre vai ter uma coisa para fazer, né? Ainda mais se você é mulher aí que está em casa, sempre tem alguma coisa para fazer e você não tem alguém que te ajude nas tarefas domésticas, né? Você vai ter sempre, preciso lavar a roupa, preciso arrumar o quarto, preciso limpar não sei o quê. São 5 horas, né? Pesquisas apontam que se você ficar cuidando das coisas de casa, você vai gastar 5 horas do seu dia só fazendo isso. Exatamente. Então, se você não tem rotinas, né? Horário para você começar a trabalhar, horários de estudos, horários de, enfim, de você executar as atividades que você precisa executar, é muito difícil você se manter concentrado ali e focar naquilo que precisa ser feito, né? Porque você vai fazendo atividades aleatórias que não estão na sua rotina, quem sabe não estão no seu planejamento, e aquilo que você precisava fazer, se dedicar, quem sabe ali para construir o seu negócio, o tempo para você estudar, para desenvolver seu produto, você acaba perdendo, né, esse tempo com outras coisas que não vão te trazer o resultado que você precisa. Então, você precisa, sim, adotar de novas rotinas. E é bem isso, aí a pessoa chega no final do mês, trabalhou muito na visão dela, mas realizou pouco, a gente costuma falar isso. E aí isso vai também ao encontro da terceira recomendação aqui, que é você ter planejamento e metas. Se você não tem planejamento e se você não tem metas, você está como se fosse um barco à deriva. Então você, mesmo você está trabalhando em casa, a partir de agora você vai passar a ser o senhor do seu destino. Não tem ninguém mais ditando a regra para você. É você, ninguém ditando a regra do tipo assim, que horas você chega, que hora você sai, que hora você almoça, quando você tira férias, né? A partir de agora você não tem mais isso. Você passou a ter um negócio digital, você passa a não ter mais isso. Então, você é o senhor do seu destino. Então, você precisa ser o senhor do seu destino, você precisa ter rotina e você precisa se planejar e ter metas para que isso aconteça. Porque se você deixar a coisa ao acaso, sem planejamento, você faz, e no final você realiza pouco. Você muitas vezes está fazendo tarefas de casa no momento em que não deveria estar fazendo, ou você está fazendo atividades que não vão levar o seu negócio digital para um outro patamar, porque você está muito preso nas questões operacionais e acaba deixando de focar no que realmente vai te trazer resultado. Só que o que tudo isso tem a ver aí com a liberdade geográfica? Tudo isso tem a ver porque a liberdade geográfica só é possível se você tiver um negócio digital. Só por isso que a gente está trazendo todo esse conceito aqui de rotinas e tudo mais para você entender, porque para você ter efetivamente a liberdade geográfica com independência, com autonomia, com você ser o senhor do seu tempo, do seu destino, você precisa ter, na nossa concepção, que é como a gente vive hoje, aqui não é, como a gente já vem falando, simplesmente ao acaso, é o que a gente vive, a nossa vida hoje, é poder ter essa liberdade, porque a gente trabalha em casa, tem o nosso próprio negócio, com autonomia. Se você trabalha para alguém ou se você tem um negócio físico, você tem liberdade parcial. Você tem que ir ali trabalhar, você tem que pegar trânsito muitas vezes, você tem que cumprir o horário ali, e se você quiser muitas vezes tirar um tempo livre, às vezes você não consegue. Então você tem liberdade parcial. Então, a gente quer que você decida agora, você está no 7º episódio aqui da série Seu Plano B no Digital. A gente trouxe bastante coisa para você. No próximo a gente vai falar sobre os nossos erros, os erros que a gente cometeu aqui. Vamos trazer alguns dos principais erros que a gente cometeu aí nessa jornada empreendedora. Mas a gente quer que você comece a decidir. Se você ainda não decidiu ser um empreendedor digital, esse é o momento, porque a gente está trazendo para você uma série de informações e de recomendações, que é o que a gente vive, e que isso realmente pode ajudar a transformar a sua vida, para que você possa ter uma vida com mais qualidade, você possa ter uma vida com mais tempo, né? Com certeza, poder usufruir melhor da sua vida, né? Porque é o que a gente sempre fala, né? Que a gente está aqui nesse mundo para que a gente possa realmente desfrutar o melhor que a vida pode nos oferecer, né? E aí, por que, quem sabe, você viver frustrado num trabalho que você não gosta, quem sabe insatisfeito com o salário que você ganha, insatisfeito com aquilo que você faz, né? Muitas pessoas, a gente já falou também aqui
da questão, né, de que existe um índice aí de pessoas que estão extremamente frustradas com aquilo que fazem, que não são felizes com aquilo que realizam, né? Então, assim, isso só depende realmente de você, né, da sua decisão. Porque se você quer fazer e você tem a vontade de fazer diferente, você pode, né? Então, tudo isso que a gente vem trazendo desde lá do primeiro episódio, né? É tudo, que nem José falou, é tudo que a gente vive, é tudo que a gente passou. E a gente gostaria muito que você também pudesse usufruir disso, que você pudesse sentir realmente como que é isso, de você fazer aquilo que você gosta, de você ter um propósito maior por trás daquilo que você realiza, de você ajudar as pessoas. E aí você vai entender que dinheiro é uma consequência, né, de você ter mais tempo, de você ter mais liberdade geográfica. Então, do fundo do nosso coração, realmente a gente traz essa série, foi pensada e foi feita para que a gente pudesse compartilhar tudo que a gente vive, para que você também possa realizar isso, mas você precisa decidir ter isso na sua vida.